O senhor tem se manifestado que a Constituição é maior do que essa pretensão também. A Constituição, enquanto não for constitucionalidade e deveria ser aplicado para todos os tribunais, uma emenda à Constituição, não há como. Pra você ter uma ideia, aqui eu tenho cópia do mandado de segurança prontinho para o Supremo, que eu terminei de fazer hoje. Aqui, o mandado de segurança, estou anunciando todos os outros aqui com muitos consórcios, que eu terminei de rabiscar hoje aí. Porque não pode. Mas é na esteira daquele voto que eu dei. Não é questão de eleição direta. A segurança seria contra qualquer decisão? Seria para que as eleições fossem nos modos da Lomã, enquanto não fosse mudada a norma constitucional. E não adianta regimento. Olha, se uma lei estadual não pode, por que o regimento vai poder? Então a sua posição não deixa de ser de fortalecimento do Congresso, fortalecimento como poder exatamente, de legislador. Tem que vir lá de cima. Não há como fazer através de regimento interno. E mesmo que eu faça como regimento interno, mesmo que ele pretenda fazer como regimento, mesmo que fosse legal como regimento interno, é óbvio que já está no deflagrado o processo eleitoral, não se aplica mais, poderia se aplicar na outra. No meio do jogo, né? E não se muda a regra do jogo. Existe um preceito na Constituição que é... O senhor está citando aí no seu mandato. Existe um preceito na Constituição que fala que existe um preceito na Constituição que fala o seguinte, ó, a lei que terá processo eleitoral não se aplicará na eleição que ocorre até 1 ano de sua vigência. Isso vale para as eleições propriamente ditas. Mas isso aí, por analogia, pode ser aplicado aqui também, porque senão, tribunal, para evitar casuísmo, né? Que a eleição será no fim do ano. No final do ano, em outubro. Quer dizer, as inscrições exatamente, terão que ser feitas antes. E outra coisa, a Constituição tem uma lei maior que a Lei Orgânica da Magistratura, e a Lei Orgânica da Magistratura é uma lei complementar. E se tratando de lei complementar, ela é feita por votação de 2/3, como se fosse uma Constituição. Então essa lei complementar é superior à Constituição do Estado de Mato Grosso. E por regimento não vai passar. Até que não basta ele apresentar esse regimento. Esse regimento vai para a nossa comissão aí de regimento interno e vai passar pelo crivo do pleno, antes de qualquer aprovação. E outra mais, também não é o momento oportuno, porque nós estamos fazendo a reformulação do regimento interno. Então, estamos fazendo essa reformulação. Não só desse artigo, mas completo. Existe uma comissão formada pelo desembargador Carlos Alberto, pelo desembargador Marcos e por outro desembargador, não sei quem, acho que o desembargador Rui, que está fazendo o novo regimento do interno do tribunal, mudando as situações, com as situações atuais. Mas o senhor coloca essa defesa apaixonada da Constituição e das suas normas, mas no Tribunal de São Paulo e recentemente no Tribunal de Minas, né, determinaram uma mudança nesse processo de escolha. Exatamente, não, mas isso aí, qualquer desembargador pode ser indicado. Mas isso não é novidade, isso aí há muito tempo o Supremo já decidiu isso. Não é novidade. Também está baseado. Esse não é novidade. Se o senhor ver a lei, se o senhor ver a magistratura aqui, magistratura, artigo 102, que artigo 102 da magistratura, não sei se tem aqui 102, isso 102, de há muito tempo. Os cargos de direção limita a qualificabilidade de direção. Pode ser, há muito tempo escolhe todos, há muito tempo, desde que diz? Desde que tem sido dado inconstitucionais os dispositivos do regimento que fica seu número elegível para o cargo, seria os termos mais antigos. Isso aqui é desde 2105, 909, eu não sei a data, então isso aí já há muito tempo. 102 da Lomã, artigo 102 da Lomã, há muito tempo diz que é inconstitucional. Então pode sim. Mas o que não pode... Já foi adotado em São Paulo, foi adotado agora em Minas. Nesse ponto eu concordo com mudar o regimento interno. Quer dizer, essa adequação poderia ser feita também em Mato Grosso. Isso pode ser feito em Mato Grosso. Já para essa eleição? Para essa eleição já poderá ser feito dessa forma. Inclusive eu conversei com o presidente Orlando Perry nesse sentido hoje e ele vai adotar esse sistema. Qualquer um vai poder ser candidato, não tem problema nenhum. Qualquer um dos 30. Qualquer um dos 30.
Qualquer um dos 30, somos 28 hoje, 28, sim, 29, 29, 28, 29. Sim. Somos 29, qualquer um dos 29 pode ser candidato. Mas quem vai votar aqui são os desembargadores. Porque o projeto de eleição direta estende o voto para os magistrados da Mas, primeira instância. pois é, mas o tribunal... Essa é a pretensão. Não, pois é, mas acontece que o Supremo Tribunal de Justiça, quando fala tribunal, não fala, quando a Constituição fala tribunal, não fala em magistrado de primeiro grau de jurisdição. E queira ou não queira, nós somos diferentes. E falar que sou a favor, eu sou a favor em termos. Queira ou não queira, nós somos diferentes. Me diga uma coisa, o que eu tenho para barganhar com os juízes? O presidente do tribunal tem que barganhar com os juízes? Onde é que fica a hierarquia dela? Isso poderia acarretar E você só sabe que o juiz... um eleitoralismo também dentro do tribunal. Para mim é populismo isso aí, né? O que acontece? Hoje nós sabemos que em Mato Grosso, cada concurso de 40 juízes, eles são fechados. Então, aqueles 40 juízes, por e-mail, WhatsApp, eles são fechados. O que acontece? Vão negociar com aquela turma? É bem para o presidente esse? Fica bem para o presidente esse? Outra coisa, temos que fazer campanha. Sim. A campanha política, você tem que fazer sua campanha, muitas vezes você é obrigado a denigrir o outro, muitas vezes, né? Até se o jeito de falar, você vai falar, eu sou melhor que o outro, eu acho que o magistrado não pode. Eu acho que não pode. Então, em termos, eu sou a favor da direta. De repente, o financiamento dessa campanha, como é que seria? Pois é, financiamento dessa campanha, vamos rodar 80 com marca, 79, né? 80, volta a rodar Mato Grosso inteirinho. Vai de avião? Vai de avião? Quem vai custear isso aí? Tem caixador? Tem caixador? Tem mensalão? Não, pois é. Isso aí não existe no judiciário, não pode isso aí. Quem que vai custear isso? Quer dizer, a discussão ela tem que ser levada com muito mais cuidado. Com muito mais cuidado, com muito mais carinho, inclusive dotando aos pretensos candidatos de condições de como ele vai se posicionar. E outra coisa também, uma questão bastante prática, nós estamos entulhados de serviço aqui, nós vamos afastar para fazer campanha? Também isso. Qual que é mais importante, julgar ou fazer campanha? E eu posso dizer, senhor, tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública, que implantaram esse sistema, não gostaram não, eles acharam péssima a ideia da eleição. Que hoje nós vemos o promotor de justiça assumindo a procuradoria, né? Quer dizer, ele é um soldado, passa a ser general e volta a ser soldado depois. A questão é que falta certa dose de razoabilidade, eu vejo dessa forma. O processo está sendo discutido, alguns têm pressa e pelo visto o senhor já acha que tendo assim uma coisa conduzida com mais calma. Com mais calma, não é simplesmente eleição indireta. Eleição indireta. O pessoal vê como incorporar a participação dos juízes em primeira instância. O senhor teria alguma ideia que não passasse necessariamente, quer dizer, não precisa ser só eleição para fazer com que o juiz participe mais aqui do fórum decisivo do tribunal, né? E exatamente, nós poderíamos o quê? Através do regimento interno, criar determinado órgão, com a participação de determinado segmento do primeiro grau, que pudesse fornecer elementos para que o segundo grau sanasse essas questões do primeiro grau. Porque os desembargadores que vêm para cá esquecem que foram juízes dos problemas de primeiro grau de jurisdição. E aqueles que nunca foram juízes, que chegam direto ao desembargo. Então isso é complicado. Então os juízes, sim, eles que vivem os problemas, eles podem sim fornecer subsídios, aos desembargadores, mas fornecer subsídios na administração. Criar um conselho, alguma coisa, algum departamento que o valha, para que de tempo em tempo se reúna e traga quais problemas fizeram, como que o presidente pode resolver. Com mais agilidade. Com mais agilidade, eu concordo. Até porque mesmo aqueles magistrados que foram magistrados em primeiro grau e vêm desembargador, não conhece o problema da época. Eu sou do tempo da máquina de escrever, né? Cada decisão era uma obra-prima, né? Hoje nós temos Ctrl+C e Ctrl+V, né? Hoje os tempos são outros. As decisões nossas eram bonitas, fundamentadas.
Hoje, infelizmente, a quantidade está acabando com a qualidade das decisões dos juízes, infelizmente. Mas eles são obrigados a trabalhar. Os juízes hoje trabalham em escala industrial. O senhor está falando das decisões de primeira instância. Na corregedoria, o senhor tem dado característica nova, né? Na corregedoria, né? Não tão punitiva e mais entrelaçadora aí do juiz. Como é que o senhor chegou a esse caminhamento da sua prática? Rapaz, eu como juiz de primeiro grau já sofri, já passei, como que é? Já comi o pão que o diabo amassou aqui no Tribunal de Justiça também. Já comi. Como é que foi a sua carreira? A minha carreira foi muito boa, graças a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus me deu mais do que mereço, mais do que eu preciso. Eu sou, na minha família, sou a exceção, não sou a regra. Minha família é tudo humilde, tudo pobre, tudo precisa de mim, tudo depende de mim. Então eu sou a exceção na família. O senhor sempre quis ser juiz? A sua primeira atividade foi juiz? Como é que foi? Eu sou contador formado também. Eu sou contador formado, eu só estudei direito na realidade porque eu já era casado, me casei com 19 anos, né? E me casei com 19 anos e o único curso noturno que tinha era direito. Mas meu sonho era ser contador, porque eu sou técnico contábil da Escola Técnica de Comércio Cuiabá, do Palácio de Instrução. Mas meu sonho era ser contador. Até porque meu primeiro patrão foi um grande homem, talvez o maior homem que Mato Grosso tem. Professor Aicinho Tocantins. Conhece? Sim, professor Aicinho Tocantins. Ex-prefeito aqui da capital. Foi meu primeiro, eu tenho 90 anos hoje. Foi meu primeiro mestre e eu entrei no office boy na empresa dele e saí de lá como contador. Então até por isso eu gostaria de ter sido contador, mas o curso era diurno, então o único curso noturno era direito, eu fui fazer direito e gostei. Eu acho que eu me dei bem. O senhor fez concurso logo ou atuou como advogado? Atuei 10 anos como advogado, fiz concurso. Eu tenho 40 anos de magistratura, eu tenho 40 anos, minha família com 22 anos. Para mim tudo começou cedo, até tenho medo de morrer cedo, né? Tudo começou cedo, né? Tudo começou cedo. Que não termine cedo. Que não termine cedo. Então eu advoguei, sim, advoguei seco, Comecei fazendo júri em Cuiabá com o antigo desembargador Pompeu, aposentado. Fui juiz em Jaciara, fui juiz em Tangará, onde conheci a doutora Vandinelma, fui juiz em Barra do Garça, e vim para Cuiabá, fui juiz criminal e civil aqui em Cuiabá. E fui promovido por antiguidade aqui nesse tribunal. Não que eu não merecesse vir por merecimento, porque minha vara era enxutinha, mas a promoção por merecimento tem suas razões que as próprias razões desconhecem. O senhor não fez uma articulação política para chegar aos cargos? Não. E no tempo era voto secreto ainda, né? Era complicado. Então eu digo, promoção por merecimento são as razões que as próprias razões desconhecem, plagiando, né? Não é verdade? Então eu vim por antiguidade e me sinto bem nesse tribunal. Eu sou respeitado pelos colegas, eu respeito os colegas, respeito o posicionamento dos colegas. E respeito todos os colegas, sem exceção, apesar de ter uns que na hora H esquecem que são julgandos e partem para o lado da crítica, mas essa não é a função do julgador, principalmente em plenário. Mas eu respeito a opinião de todos. Se der para me dar uma palhinha e dizer que não deve fazer isso, de vez em quando eu peço intervenção como constantemente pode ser visto nos plenos. Mas eu respeito todos me respeitam, eu me dou bem com todos, graças a Deus, não tenho nenhuma diferença com nenhum deles. Desde que o senhor assumiu a corregedoria e tem passado a atuar mais intensamente aí no judiciário, a gente tem visto uma preocupação sua de sempre se posicionar, de argumentar nos mais diversos casos. Eu tenho, quando assumi a corregedoria, eu cortei muito de projetos, porque se você não pode consertar a goteira da sua casa, como você quer botar máquina de primeira qualidade aqui embaixo? Você tem primeiro que consertar a goteira da sua casa, para dotar de móveis de primeira linha. Não é verdade? Senão a goteira vai estragar tudo. Senão a goteira vai estragar. Então eu foquei em 3 situações. Primeiro, o aprimoramento do primeiro grau de jurisdição. Tem um projeto nosso que chama Celeridade Já, em que eu tenho uma equipe que você tem problema do juiz, eu mando o juiz, toda a minha equipe, sanar o problema de determinada vara.
Identifica onde o negócio, os processos estão andando lentamente. Por exemplo, a mim compete também verificar os presídios. Muitos colegas nossos, no nosso crítico, conhecem as prisões dos Estados Unidos, Itália e tudo mais, mas não conhecem a nossa prisão. E eu já estive dentro da nossa prisão e comi da comida dos presos, quando na oportunidade que eu disse que aquele era um lixo. Que aqui era um lixo, oportunidade em que houve até mudança. Hoje principalmente no antigo Carumbé, eles estão cozinhando lá mesmo. Hoje houve uma mudança. Questiono a questão da dignidade dos presos. Sempre respeitei preso, mesmo com o juiz, sempre chamei de senhor. Então, eu respeito. Porque para você respeitar, para ser respeitado, você tem que respeitar primeiro, não é mesmo? Aí, num parênteses rápido, tem falado muito aí do Maranhão. Inclusive, O senhor acha que os presídios de Mato Grosso, eles estão bem melhores que o Maranhão ou estão no mesmo nível? Olha, infelizmente os presídios brasileiros são equiparados às prisões bolivianas. Não podemos dizer que são que é das presídios. Não, são prisões bolivianas e olha lá. Questão da tuberculose nossa. Dizer que tem 148, esses 148, de acordo com o que eu li no Google, 148, cada um passa para 30, 30 passa para 30, de 30 em 30 nós vamos o quê? Logo pegou, tem uma epidemia em Cuiabá. Inclusive eu conversei com o médico a esse respeito e me afiançou isso, que pegou até a epidemia em Cuiabá. O doutor Arley, né, que foi presidente do CRM, ele está propondo uma força-tarefa para enfrentar. Arley, que é o doutor Rui também. Rui Gonçalves. Rui Gonçalves, conversei com o doutor Rui ontem aqui nesse sentido. Sim. E realmente é complicado essa questão da tuberculose. Existe um encaminhamento prático que a corregedoria vai adotar com relação? O problema da administração, eu tenho cobrado, já cobrei do governador, já cobrei do secretário de Justiça, doutor Poças, que é um grande homem também, está empenhado nisso aí. Mas, infelizmente, o término os presos, vamos por reeducando, se é que pode chamar de reeducando, tanto é que na última reunião que nós tivemos aqui em Mato Grosso, nós não estamos usando reeducando, não, lá não reeduca nada. Nós estamos usando o termo recuperando, ver se recupera alguma coisa. Então aqui em Mato Grosso passou a usar esse termo, recuperando, e não reeducando. Reeducando é da educação aos presos. Que educação tem na Dama? Não, nenhuma. Eu visitei mais 2 ou 3 vezes lá, 2 ou 3 vezes essas unidades prisionais aí. Fui bem recebido pelos presos, conversei com eles, entrei nas alas no momento, lá, assim que eu fiz em Sinop também, entrei com os presos, discuti, entrei no meio deles, negócio de segurança para mim é subjetivo. Então eu entrei, conversei com eles lá, abracei os presos, precisa de carinho também. São pessoas. São pessoas humanas. As pessoas esquecem. Hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo em que tratar bem uma pessoa hoje é recessão. A regra é tratar todo mundo no chute. Se queima mendigo hoje, na minha época não queimou mendigo. Até em Mato Grosso. Até em Mato Grosso, nesse caso de queima mendigo. Lá em Tangará. Lá em Tangará da Serra, queima mendigo. O menor só pode ficar 5 dias detido. Mato Grosso não temos nenhum alocar menor. Não temos. 5 dias não tem que botar o menor na rede, porque o Estado não nos oferece suporte. Isso é muito perigoso. Porque os menores são apreendidos, não são presos, não podem sair da prisão. Também é uma utopia, né? Que diferenciar o dinheiro. O camarada diz que ele não está preso, está apreendido. É questão apenas de nomenclatura, na verdade. Então tem certas coisas aí que não pode. Só jogo de palavras. Só jogo de palavras. Agora, peraí, Copa do Mundo. Me diga uma coisa, com sinceridade. Um país que não tem saúde, não tem saúde, não tem educação, não tem transporte, não tem nada, tem condições de ter Copa do Mundo? Com esses gastos todos, com esses gastos? Não tem. Não há condições de ter Copa do Mundo no Brasil. Dá no que dá. VLT é uma utopia. Nós vamos ter VLT no 2017. Antes disso nós não teremos. Então, com certeza, a informação que eu tenho é 2017, com certeza. Agora, segundo informações, o preço do VLT está pagando 142 milhões, daria para fazer uma duplicada de Rondonópolis ao Posto Gil. É a mesma, sabia? Qual que seria mais importante? A duplicação da pista ou fazer o VLT?
Se tivesse mantido o projeto BRT, já estava pronto. O BRT já seria mais pronto, e a ponte seria mais econômico. Não teria esse desgaste todo que o próprio governo está passando. E eu confesso, eu já viajei de VLT. Me diga uma coisa, eu sou cuiabano, posso dizer, será que nós temos cultura para VLT? Foi feito esse estudo? Nós temos cultura para usar VLT aqui? Sei lá. O mundo, a vida nos coloca muitos desafios. Muitos desafios. O senhor está responsável pela questão de responder a uma demanda também grande da sociedade, que é a justiça mais ágil, a justiça mais presente. Esse é o programa principal, justiça mais ágil, a questão do... Esse balanço desse projeto, Celeridade Já, ele está satisfatório? Está satisfatório. Por exemplo, ano passado nós movimentamos 270 mil processos, quando o nosso projeto era 250 apenas. Movimentamos, este ano recomeçamos, já movimentamos esse mês 92 mil processos. A meta era 100 mil por mês, não sei se vai passar ou 100, mas no final do mês, vamos ver quantos que deu. Está movimentando, agilizando o processo. Isso que fazer justiça não é fazer gabinete de primeiro mundo, não é fazer prédio de primeiro mundo. Justiça é entregar a justiça. O conteúdo, né, do julgamento. Justiça é entregar a justiça a quem necessita dela. Não importa como, né? Nessa questão da celeridade, muito se cobre as questões da probidade administrativa, né? Pois é, a probidade administrativa. A questão dos políticos. A probidade administrativa. O senhor atuou para colocar mais juízes lá na vara. A probidade administrativa, aquela meta do CNJ. Meta 18. Meta seria incumprível aquela meta. Não era possível cumprir. Entre os tribunais de médio porte, nós estamos em terceiro, quarto lugar, nós não estamos ruins, não. Agora, diz que a Amapá cumpriu, o outro cumpriu, mas lá são 120 processos. 120 processos dá para fazer com o pé nas costas, né? Outros, então tem que ver também a quantidade. Que o volume era bem maior. Em Mato Grosso fala-se muito do Rio, a Riva tem 120 processos. A questão do Rio é um caso à parte, né? A questão do Rio é um caso à parte. Porque na realidade a questão do Rio, até teve um debate no pleno muito salutar, da reunião de todos os processos no SOR, é que cada cheque emitido o promotor fez um processo. Eu não vou criticar o promotor, mas é muito fácil, quanto eu sei, Ctrl V, fazer um processo. Quando segundo eu penso correto, seria juntar tudo e colocar num só. Essa tese foi derrotada. Foi derrotada porque o relator pretendeu julgar dessa forma. O desembargador Luiz. O promotor julgar dessa forma. Mas eu confesso de que se não julgar rápido, possivelmente não será julgado rápido vem a prescrição. Com expedientes tomados, que a defesa toma, que eu também respeito a defesa está ali para defender o cliente dele, né? Até buscar isentá-lo de pena pela prescrição. Sim. Então, se há brecha na lei, vamos utilizar essa brecha. Eu não Mas se, vamos supor, o deputado Riva deixar de ser deputado, todo o trabalho do Rui será, não digo prejudicado, mas vamos ter que remeter todo esse processo para o juiz lá embaixo, começar tudo de novo. Aproveite-se alguma coisa. Não é verdade? No momento que ele deixar de ser deputado, volta à primeira instância. Por isso que eu sou contra. Eu sou radicalmente contra o foro privilegiado. Acho que até eu, desembargador, vamos botar para o juiz julgar, por que não? E se for privilegiado, foi uma invenção moderna para certas coisas que eu não consigo entender. Assim como eu não consigo entender, não consigo entender como que o cidadão pode ser o mais eleito, mais votado e não é eleito. Eu até tive uma situação sui generis lá em Barra do Garça. As eleições proporcionais, acabam alguns. Por quociente partidário, cada partido tem direito a tanto, então um ganha X voto, leva um monte que não teve voto. Isso não é democracia, governo. O famoso caso do Dante. No conceito de democracia, é governo do povo pelo povo. Não, isso não é democracia. Até eu tive um caso sui generis lá em Barra do Garça,
O índio Zé Maria foi o índio mais eleito do General Carneiro, 250 votos. Estava eleito, não estava nada. E o partido dele não deu consciente, teve que cortar o Zé Maria, né? O que acontece? Eu estou lá apurando as eleições, que eu olho para cima lá, tem uns 50 javanes, tudo pintado de guerra, com tacape e flecha. Garantiu o mandato do Zé Maria. Querendo falar com o juiz. E aí vamos falar, vamos tentar explicar para o prefeito, que o negócio até eu não gosto, mas vamos explicar para o cacique. Aí tinha o coronel branco, coronel militar, falou, doutor, é melhor só ir lá, conversar com o cacique lá perto, porque flecha de perto dói menos do que de longe. Então vai lá conversar com o cacique. Tentei explicar com o cacique, ele não saiu convencido, mas o que eu posso fazer? Não é verdade? Você tentou explicar para ele a questão do voto proporcional. Voto proporcional, que o partido dele não deu consciente partidário. Ele está bem, mas o partido está bem, mas o partido está bom, não soube escolher o partido. Ele não entendeu, até como eu baixaram as flechas. Baixaram as flechas, né? Baixaram as flechas. Já teve certas coisas aí, como juiz criminal, sempre tratei bem as pessoas também. Certos dias, são coisas que acontecem comigo, até eu vou me aposentar, vou escrever um livro, Causos do Judiciário, causos, bem entender. Eu ando sozinho, vou no mercado do Porto sozinho, hoje eu por força... Você está quantos anos? Quantos anos você ainda tem aí de... Mais 7, mas eu pretendo sair com 65, acho que já dei minha cota de colaboração. Eu me lembro que eu fui comprar peixe de manhãzinha no Tribunal do Porto, comprei um pacote e um camarada com uma faca desse tamanho. O senhor é doutor Sebastião? Eu falei, o senhor me conhece? Eu falei, não conheço. Eu sou aquele que você me condenou há 12 anos, e com uma faca desse tamanho. E lá cortando o peixe. E vai amolar no machado. Aí o senhor quer que limpe esse peixe? Eu limpa, pode levar o peixe, vai limpar. Como que eu vou falar? Não. Tá com uma faca desse tamanho, condenei o cara há 12 anos. Aí ele chegou e falou, doutor, eu não vou te cobrar nada, porque aquela pena que o senhor me deu, serviu para me regenerar. Hoje eu estou limpando o peixe aqui no mercado, mas não estou fazendo nada errado na minha vida. Não vou cobrar nada do senhor. Mas eu confesso, foi a limpada de peixe mais cara que eu paguei, que eu dei 50 reais. Foi. Tantas certas coisas aí, mas a magistratura é isso aí. A magistratura você não precisa ser impoluto, não precisa conhecer muito direito. Na sua função de corregedor não teve nenhum juiz que aparecesse aí de flecha erguida, não? Não, até agora não apareceu ninguém. Tranquilo, estou dosando, estou orientando. Eu estou aqui mais para orientar, né? Adoto um outro procedimento, de que muitas vezes chega a reclamação aqui. Eu mando que telefone para o juiz, tem essa reclamação, resolve esse problema e manda a decisão que eu já arquivo aqui, não vou abrir nada. Então ele faz isso, manda, não fica... É porque a gente está retardando. Não fica entulhado de processo. Tanto é que quando cheguei aqui tinha 800 processos aí, hoje nós temos 200 e poucos só, o raciocínio foi resolvido dessa forma. E como corregedor eu tive sorte de escolher 4 juízes muito bons aí, que é o doutor Mário Cunha, o doutor Jorge Tadeu, o doutor Bezerra e o doutor Peleja. Também a escolha foi sem conhecê-los, apenas o Bezerra, que eu conheci um pouquinho, que ficou no lugar da desembargadora Cirli. O resto foi pelo perfil de trabalho que eu conhecia de cada um, né? Aqui dentro do tribunal já houve grupos aí de magistrados que se formaram, recentemente se falava muito, existia um centrão, era blocão, né? Blocão, não foi centrão. Centrão é lá no Congresso. Centrão, aqui tem blocão. O senhor fez parte de blocão, faz parte de grupos de magistrados, como é que é? Você sabe que eu sinto minha cavaleira, porque eu participo do grupo do Eu Só. Eu sou do grupo do Eu Só, aqui é. Então eu me dou bem com todo mundo aí. Não tenho bloco. O senhor se define como um magistrado conservador, progressista? Como é que o senhor se coloca? Eu sou mediano, eu sou progressista nas ideias, mas eu sou conservador em relação às formas processuais. Eu acho que nós não devemos atropelar as formas para alcançar determinado fim. Vamos obedecer. Se a forma diz que tem que ser feito assim, vamos fazer dessa forma, né? Por exemplo, o senhor quereria diretas, mas acha que precisa mudar lá em cima. Precisa mudar lá em cima. Então, nesse ponto, eu posso dizer que eu sou conservador. Como que o desembargador corregedor vê hoje? Qual é a maior dificuldade? O que causa mais sofrimento hoje para o juiz de primeiro grau? Olha, o que causa mais sofrimento ao juiz
é quando ele precisa de auxílio da corregedoria, a corregedoria, em vez de dar-lhe as mãos, abre um processo disciplinar. Eu acho que o juiz, nós vivemos uma fase de que nós não estamos, que o juiz precisa de ajuda da corregedoria, em todos os sentidos. Antes de saber o que ele fez, precisa saber por que ele fez. Então, na minha gestão, que já se passaram 13 meses, a minha gestão é essa. Recentemente houve uma denúncia do processo de Diamantino, né? Saiu até na Gazeta, no jornal Gazeta, não sei como é. E o que eu fiz? A denúncia era tão grave que eu peguei o carro, fui como juiz auxiliar e vi o processo, analisei, fotocopiei o processo. E vi que não era nada daquilo. O juiz estava corretíssimo. O juiz estava corretíssimo esse proceder. Não era denúncia, não? Não era a denúncia de que teria invadido oportunizado o negócio. É sempre problema de terra. Problema de terra em Mato Grosso dá BO. Problema de terra em negócio da BO. E eu mesmo respondo um processo no CNJ porque é problema de terra. Eu mesmo respondi o problema de terra. Mas uma decisão sua? A decisão é minha. A decisão não é minha. A decisão é um acordo. O acordo dos 13 que votam. Mas ele resolveu representar contra o relator. Não sou eu que vou chamar os outros dois que me acompanharam. Mas o pleno vota do 3, né? Mas não vai dar nada também, até porque eu não fiz nada errado. Nunca fiz nada errado. Mas é de 2011 até hoje não acharam nada, porque não acharam mesmo, né? Então, desde 2011, requentaram em 2013, aí infelizmente existe, quando a parte se vê perdida, e eu fiquei até cavaleiro em relação a esse fato, porque o corregedor anterior, desembargador Márcio, numa lisura ímpar, o desembargador Márcio verificou cada escritura daquela e suspendeu a validade de todas elas na época. Então eu fiquei a cavaleiro para dizer que eu estava certo. Mas é difícil para... Nesse tempo todo seu de magistratura, o senhor chegou a ser denunciado para a corregedoria em algum momento? Rapaz, vou dizer uma coisa para o senhor, não acredito. Eu dei uma sentença, que até eu atrago em mãos. Eu atrago em mãos essa sentença aqui. É histórica, então? É histórica, eu vou contar essa história. É um tratado essa sentença. Bom, eu vou contar essa história. Vou mandar tirar uma fotocópia da sua sentença. É histórica essa sentença. É a questão da simulação inocente. Essa sentença aqui. Essa sentença foi dia 19 de julho de 2010. Essa aqui foi publicada até nessa revista Ciência Jurídica. Isso aqui esse cidadão não entendeu a minha sentença, me representou de toda maneira. Cada vez que eu me defendia na corregedoria, ele apresentava uma outra recurso. Se eu falar que o fulano faltou com a verdade na minha defesa, ele dizendo que chamava de mentiroso e entrou com outro. Tive 8 representações aqui, uma atrás da outra, tudo por causa disso aqui. Mas felizmente eu tinha um corredor muito bom na época, o desembargador Mariano, que viu que não era nada e... Qual era o caso? Não era o caso. Entrei com uma ação criminal contra esse cidadão aqui. O cidadão foi condenado lá na vara, na 10ª vara. Entrei com uma ação de danos morais com ele no ano 2000. Depois de arquivada. Em resumo de tudo isso. Entrei com a ação em 2000. Foi condenado em 80 mil por dano moral no STJ. Você vai verificar no STJ, vai verificar essa condenação dele lá. E não tem mais recurso. Mandei contar o processo. Agora estou executando ele. Consegui penhorar o quinhão hereditário dele, porque ele não tinha bens, com a amiga ele era herdeiro. Mandei contar esse processo. Deu 480 mil. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Desde o 2000. Tá aí. Eu estava gravando no lugar da decisão. Foi a única pessoa que questionou o senhor na corregedoria? Não, eu já... É rotina de um magistrado? É rotina. Eu tenho um grande amigo, Antero Pai de Barro, foi minha televisão, me execrou no processo. Não teve dúvida de usar contra ele.
Um dia encontrei com ele, falei, olha, um dia encontrei com o Antero, e até, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para a Europa, Antero. Está indo para a Europa? Está visitando Kuma. Estou indo pela Anteros Tour. O que é Anteros Tour? Anteros Tour é aquela indenização que você e a Gazeta me pagaram aqui, naquele besteira que você andaram falando na TV mesmo. Mas ele é meu amigo, inclusive. O que ele falou? Ele falou que é uma questão muito elementar. A TV Gazeta queria transmitir a corrida de reis. E a televisão Centro-América, que é titular do que projeto. é titular, entrou com uma notificação judicial que para que ele não efetuasse a corrida, sob pena de responsabilidade, né? O que o juiz faz? Notifique-se na forma requerida, certo. Depois devolva os autos para a requerente. Essa foi minha decisão. Aí a Gazeta veio em cima. Eu não decidi nada. A notificação judicial notificação judicial você dá uma notícia que a outra parte não quer. É como agora na questão do BBB, né, da Rede Globo, com a Folha de São Paulo. Exato. Né? É mais ou menos isso mesmo. Porque a Folha de São Paulo fazia um alarde em cima do BBB e agora a Justiça alertou que tem que preservar a iniciativa da Rede Globo. Mais ou menos isso. E o que acontece? Então, mas só isso. Não Aí foram duros com o senhor. Foram duros, mas tiveram que pagar. Eu já tive também denúncias aqui que eu era... Esse cidadão que entrou com a cidade do Morão não teve dúvida, falou que eu não pagava a pensão alimentícia lá em Poconé, que eu tinha um homônimo lá. Você não pagava a pensão alimentícia? Meu filho, fora do casamento, era meu homônimo lá de Poconé. Tá. Eu fui denunciado que eu era o maior latifundiário lá em Alto Araguaia, porque eu estava grilando terra lá. Também era um homônimo meu, Sebastião de Moraes Filho. Meu nome é tão usual que um colega meu recentemente, por sinal de mau grado, isso é brincadeira de mau gosto, foi no cemitério e viu uma lápide de Sebastião de Moraes Filho, fotocopiou e mandou para mim. Aqui jaz, né? Pelo amor de Deus. Semana passada nós temos um site de desembargadores, eu não vou falar quem que é desembargador, mas também fica conta que eu não vi. Mas eu mostrei para minha mulher apagou, estão querendo me matar aqui também. Mas enfim, fica a lição de que nesse meio aí de atuação, que é o Judiciário de Mato Grosso, é preciso ter paciência para conseguir bom desempenho, eu bom resultado. Eu estou tentando fazer algo, e também algo que eu talvez não, eu tenho um projeto de ser presidente desse tribunal aqui. Vou encarar de frente os demais participantes. Vou encarar de frente. Se perder, essa é a regra de jogo. Se ganhar, mas eu tenho. Mas já seria, já com essa mudança que vai vir aí, os desembargadores poderem participar, ou o senhor vai esperar chegar ao seu prazo? Não, de qualquer maneira. De qualquer maneira, eu sou o terceiro mais antigo. Na fila o senhor está em terceiro? Eu sou o terceiro mais antigo. Com todos só os mais antigos, eu sou candidato. E tenho recebido, em face desse trabalho meu na corregedoria, meu jeito simples de ser, até meu pai, meu jeito simples, eu tenho recebido adesões, eu tenho adesões dos 8 desembargadores já que me pediram mesmo aqui. Eu não posso dar o nome para não complicar com eles. Mas tem 8 ou 10 desembargadores que pediram para eu ser candidato. Esses podiam divulgar lá. Mas já na próxima. Já na próxima? Tenho 10 desembargadores, 8 a 10 desembargadores que pediram para eu ser candidato. O senhor acha que essa próxima acontecerá dentro dessa nova regra, com qualquer desembargador poder Eu acho que deve acontecer dessa forma, até porque essa posição já é tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Apenas com relação à participação dos juízes, que não é todos os desembargadores. Só o juiz não vota. Porque o juiz não vota. Então, aquela regra de todos participar, pode. Mas tendo em vista que a Constituição fala tribunal, significa os membros do juiz de primeiro grau não podem votar. Então eu sou candidato, tenho adesão de 8 a 10 colegas aí que pediram. Mas o senhor já conseguiu um voto no meio do grupo das mulheres? Porque diz que eles estão formando um bloco também, hein? Eu sou querido das mulheres. Eu tenho meu cabo eleitoral lá das mulheres. Eu tenho Se o senhor conseguiu a adesão desse grupo, está eleito. Não, esse grupo, eu tenho quase certeza. Desse grupo das mulheres, eu tenho pelo menos 5 votos hoje. 4, 5 votos hoje. Pelo menos eu tenho. Eu não sei quem. Eu acho que porque eu tenho feito um trabalho bem feito aqui na corregedoria, com humildade, sem alarde.
Até porque eu pergunto ao senhor, quem que poderia acreditar, quem que poderia que eu, aquele menininho que vendia pão lá em Livramento com 6 anos de idade, padeiro, 6 anos? 6 anos de idade, meu. Eu tinha um tio que tinha uma padaria, eu fazia questão de vender o pão. Quem que ia ver que meu pai, que é lavrador, quase analfabeto, que teve uma visão ímpar. Qual o nome dele? Sebastião Nazário de Moraes. Uma visão ímpar, que vendeu todos os bens, trouxe os filhos para estudar em Cuiabá. E isso Quantos irmãos? 7 irmãos, eram 8. Todos estudaram, todos concluíram o 2º grau aqui. Você já pensou? A tristeza de meu pai, vendeu todinho, e montou um comércio aqui. E vi a boiada dele passando na frente da casa, aqui em Cuiabá, para o matadouro, lá do antigo saladeiro. Você viu a tristeza dele? É? Quem havia de esperar, por exemplo, eu tive um cunhado que era motorista de ônibus. E eu lavava os ônibus em cima e embaixo. E vou dizer, que satisfação. Para poder estudar. Para estudar. Não, eu nunca fiquei sem dinheiro no bolso. Eu nunca fiquei sem dinheiro no bolso, graças a Deus, porque eu morei na Avenida Júlio Miro, nas barrancas do Rio Cuiabá. Então eu conhecia o pesqueiro daqui até lá na antiga Sadia. Aquela antiga Sadia era o local onde eu usava para caçar. Caçava e pescava. Eu sempre tive dinheiro no bolso. Isso o senhor já adolescente? Adolescente, sim. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas sempre tive dinheiro no bolso. Eu tive uma grande frustração na vida, não ter sido engraxado. Escuta essa história aqui. Eu fui cobrador de... O senhor sonhava em ser engraxado? Eu fui cobrador de lotação. Antigamente tinha a Kombi, lembra que tinha a Kombi? Sim, claro. Fui cobrador de lotação. Eu fui vendedor, eu vendi peixe, fui padeiro. E eu me lembro, meu pai tinha uma chácara na barranca do Rio Cuiabá e lá tinha cana. Eu moía cana no engenho, pegava a canoinha, atravessava na antiga na Popina, conheceu ali não, né? Sim. Tinha um frigorífico ali, comprava o gelo, voltava e ia vender carrinho de mão no antigo saladeiro. Mas sempre tive dinheiro bom. Nunca tive vergonha de falar. O tempo sempre a sua iniciativa, né? Nunca tive vergonha. Hoje eu vejo que aquelas pessoas que se diziam que antigamente era terrível, pobre era pobre, rico era rico. Era bem dividido. Na escola era bem dividido. Aquelas pessoas que eu digo que eram melhores que eu vejo que hoje estão em situação inferior. Mas por quê? Mas porque eu sempre tive essa iniciativa. Não tenho vergonha, não. Ao mesmo tempo que o senhor fazia esses trabalhos manuais e tal, o senhor foi uma pessoa estudiosa? Eu sempre estudei. Sempre estudei. Pra você ter uma ideia, quando estudava comércio, eu saía às 8 horas da manhã em casa, já trabalhava costura aí sim. Eu ficava trabalhando, do serviço, eu ia para a escola de comércio, eu voltava às 11 horas da noite para casa. Ficava na Praça da República, em frente à Palácio São, estudando, das 5 até as 7 da noite. Não tenho vergonha não disso aí. Não tenho vergonha porque quando eu fiz concurso... É a sua história. Quando eu fiz concurso para juiz de direito, por exemplo, quando eu fiz concurso para juiz de direito, eles pezinharam até a 5ª geração. Até sabia que eu estava roubando galinha do vizinho, coisa e tal, devia saber, né? Agora, não tenho nada, não tenho xenofobia, mas os que vêm de fora, inclusive a nossa amiga aí, ninguém sabe a vida dela todinha, né? Na verdade, só investiga a nata, né? Mas os daqui não, né? Os daqui são bem conhecidos. Os daqui são bem conhecidos, né? Então eu sou esse aí, eu sou um camarada leve, eu sou uma pessoa de bem com a vida. Tenho a família bem constituída. Eu tenho uma família bem constituída. Tinha 43 anos de casado. Quantos filhos? Tinha os 3 filhos, tinha um que é juiz de direito. Carrego a fotografia do meu casamento até hoje. Eu já fui galã também, rapaz. Opa! Minha mulher é amiga dela, conhece ela ali. Parceirona, né, desembargador? Entendeu? Desembargador, o senhor disse que... O senhor, na verdade, a gente pode constatar que o senhor deu uma nova roupagem à corregedoria, a forma de tratar os magistrados, a forma de tratar os problemas que são do magistrado e que são da instituição. O senhor deixou bem claro isso. Exatamente. E eu sinto que o senhor está satisfeito com o andamento desse projeto, desse enfoque que o senhor deu. Qual é o seu sonho como presidente de inovar no tribunal, para o magistrado e para os servidores? Qual é o sonho maior do senhor ao chegar à presidência? Valorizar o servidor, valorizar os magistrados, valorizar todo mundo. Até porque só trabalha contente quem é valorizado.
Quem não dá valor ao serviço do seu subordinado, quem não valoriza o trabalho do seu subordinado, não dá valor a si próprio. Porque o subordinado é o teu representante. Como que você não vai valorizar seu subordinado? Por exemplo, aqui na corregedoria, todos os juízes trabalham e têm autonomia. Eu fiz isso para ele. Até eu costumo brincar com ele. Olha, se tiver problema, você resolve e traga-me 3 soluções para me escolher qual das três será mais viável. Então, os meus juízes trabalham contentes aqui, meus servidores trabalham contentes, os presidiários gostam do corregedor também. Quando eu vou lá, eles me apresentam com cadeira, me representam com um monte de coisa, né? Não posso dizer não, né? Para você ter uma ideia, eu cheguei lá no presídio do Carumbé uma vez, tá uma bandinha de música tocando lá e eu vou tocar para o corregedor. Não, toca uma música que eu canto com vocês aí. E cantei com eles. Felizmente ele tocou música do Rei do Baião, mas o Rei do Baião eu não gosto, então essa eu sei de cor, então vamos lá. Cantei com ele lá, por que não? Claro. Eu, por exemplo, eu não tenho. Antes, aquela questão do casamento homossexual, a minha portaria é anterior àquela lá do CNJ. Um dia antes já tinha aventado essa possibilidade. Nós vivemos novos tempos, né? Lá no presídio do Carumbé, hoje existe a ala dos homossexuais. Lá não existe. Não existe. Por que existe a ala do evangélico e não pode botar do homossexual? Fala. Não é verdade? Então eu trato todo mundo como ser humano. Eu trato todo mundo como ser humano. Eu respeito se é homossexual, que não é. Meu respeito é o mesmo. São todos seres humanos. E outra coisa, ninguém escolhe. O destino nosso vem traçado por Deus, né? O nosso destino vem traçado por Deus. Eu sou um homem de fé. Vou à missa todo domingo, rezo. Sou casado com uma grande mulher mesmo. Que cuida tudo de mim. Qual o nome dela? É Marlene Prado de Moraes. Ela faz tudo hoje. Eu até costumo brigar que entre tapas e beijos são mais beijos do que tapas. Né? Então, entre tapas e beijos são mais beijos do que tapas. Falando de tapas e beijos, e ao mesmo tempo assumindo que pretende disputar a presidência. E nos bastidores, o senhor já são muitos candidatos? Ou o senhor a única candidatura que está rolando aí? Acho que a única candidatura que está rolando hoje seria a minha e do Carlos Alberto com eleição direta. Então já existem duas. Se for eleição direta, o Carlos Alberto é imbatível, né? Sem dúvida alguma, né? Porque ele tem mais entrada na primeira instância? Não, ele tem mais entrada na primeira instância. Se o senhor for para lá também não tem disputa? Ele é um grande candidato, ele é um grande cidadão, um grande magistrado, um grande articulador e ele é presidente da nossa associação. Como que alguém iria ter condições de competir com o presidente da associação que está defendendo a paz, que tem no dia a dia? Até eu confesso que se for eleição direta, todos participarem, eu acho que temos que modular, né? Eu não posso ser candidato como corregedor, confesso, porque eu deixaria correr solto para ser eleito, e o presidente da associação também não poderia. Eu acho que se for direta eu não posso ser candidato. Por nessa, logo a seguir. Nem o presidente da associação. Porque eu teria que amolecer aqui. Como é que eu vou punir o cidadão e vou pegar o voto dele? Fala. Não é verdade? Então eu tenho essa ideia, mas de qualquer um dos desembargadores de Mato Grosso que assumir a presidência, qualquer um dos desembargadores, estará em boas mãos, né? Esse atual período e os atuais julgadores que estão lá no pleno colocam a Justiça de Mato Grosso num bom patamar? Eu acho que sim. Cada um tem seu posicionamento, mas são todos íntegros. Cada um tem seu posicionamento, um é mais arraigado do que o outro, mas todos têm o problema é um só. Todos têm sentido de justiça. Voto vencido, os debates são lá, fora aqui nós somos todos entrelaçados em prol da justiça de Mato Grosso. Perfeito, agradecemos então o desembargador. E confesso, e afirmo mais uma vez, eu sou candidato a presidente.
Isso, agradecemos. Vamos acompanhar sua campanha. Se não tem candidato, eu sou o primeiro. Já tenho um levantamento de todos os problemas das comarcas de Mato Grosso, já mandei fazer um levantamento por minha conta e risco, né? Por conta e risco, já tenho levantamento de cada. E o que eu pretendo? Eu pretendo dar um tratamento bastante humano ao juiz, aos servidores, e fazer andar o projeto em primeiro grau de jurisdição. Assim como quando eu assumi a corregedoria, eu achei uma situação muito estranha aqui. Nós temos o Funajúri dos cartórios, e simplesmente o Funajúri ele não recolhia e vinha e parcelava. Eu cortei tudo isso. Primeiro, não existe lei que nos autorize. Segundo, o notário era mero arrecadador, o dinheiro é nosso. Nós estaríamos parcelando uma apropriação indébita. Consegui até 60 meses para parcelar. Eu cortei tudinho, afastei notários, afastei um, substituí outros, apliquei pena em um e outro de suspensão. Pra você ter uma ideia, teve um que pagou 700 mil aqui atrasado, chegou aqui e pagou. Como diz o Goiabano, na tinta. E hoje os cartórios recolhem. Hoje os cartórios recolhem, cumprem direitinho, estão recolhendo. Baixei um provimento obrigando o juiz diretor do fórum fiscalizar o Funajúri, porque sem o Funajúri nós não temos dinheiro para nada. Baixei provimento nesse respeito, fiz uma série de provimentos nesse sentido. E eu estou à disposição sua aqui.